Oi, pessoal! Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a primeira peça do jogo, que é esse tapete. Ó, só tô colocando as flores aqui para vocês verem como que fica com flor, tá? Mas esse jogo a cliente quis sem flor. Então, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia de como ficaria. Ó, o tapete é assim, ó. Primeiro a aula do tapete maior, depois vai sair a capa da tampa do vaso, tá? Esse pequenininho eu não vou fazer aula dele, porque é igual esse daqui, só muda a quantidade de carreiras, mas eu vou explicar no vídeo, tá? No vídeo desse aqui eu explico como fazer aquele ali. É só diminuir as carreiras. E a capa do vaso também é o mesmo modelo, a única coisa que muda é que ele é um pouco mais redondo. Então, ele ficou um pouco mais curto que aquele. Olhando assim, parece que esse tá maior, né? Mas é a posição que eu tô filmando. Então, esse aqui, ele ficou um pouco mais curto no comprimento e um pouquinho mais largo, mais arredondado. E para dar essa diferença, a gente tem que mudar aqui, ó, o início do tapete, a quantidade de correntinhas e depois a quantidade de carreiras. Tá vendo? Ó, isso aqui é o início dele, essa corrente que a gente fez aqui, ela é maior do que nesse daqui, porque ele precisa ficar mais curto. E nesse daqui, o que eu mudei foi a quantidade aqui, ó. A quantidade desse ponto fantasia que a gente faz aqui em V. Naquele ali, eu tenho 2 carreiras de ponto V em cada cor. Nesse aqui, eu tenho 3 carreiras de ponto V em cada cor. E é bom que a gente economiza nos barbantes também, né? Aproveita as sobras de linha que tiver. Então, quem ainda não é inscrito no canal e quer estar recebendo notificação das próximas aulas, clica no botãozinho abaixo inscrever-se, clica no sininho preto para estar recebendo todas as notificações, deixa um like para mim para eu saber que você está gostando do vídeo e compartilhe esse vídeo com as amigas. Então, vamos iniciar com 20 correntinhas. Vou dar laçada para iniciar aqui, fazer meu primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fiz as minhas 20 correntes. E se você quiser ele mais estreito, como aquela segunda opção que eu mostrei no início do vídeo, aí você vai fazer 30 correntinhas. Agora, eu faço mais 1, 2. Venho aqui na terceira e levanto um ponto alto. Agora, eu vou fazer ponto alto em cima de cada corrente dessa, até chegar aqui no finalzinho. Ó, venho na corrente, levanto um ponto alto. Na próxima corrente, levanto outro ponto alto, até chegar lá na última corrente. Então, eu vou adiantar aqui, tá? Então, cheguei aqui no final da minha carreira. Aqui onde eu fiz o último ponto alto, eu vou fazer 7 pontos. Então, eu já tenho 1. Então, no mesmo furinho aqui, eu levanto os 7 pontos, né? Já tinha 1, tô levantando mais 6. Então, para fazer o outro tapete, o tamanho menor, o início será o mesmo, tá? O que vai mudar é mais lá na frente a quantidade de carreiras que a gente vai fazer. Mas o início aqui é a mesma coisa, tá? Só a capa do vaso a capa da tampa do vaso que vai ser diferente. Então, eu fiquei com 7 pontos dentro do mesmo pontinho, dentro do mesmo furinho. Dou a laçada, venho na próxima corrente, eu vou levantar um ponto alto.
Agora, eu já vou prendendo aquele fio inicial, ó. Aquele fio lá onde eu iniciei a corrente, eu vou prendendo ele aqui junto. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, ponto alto em cada corrente dessa. Seria os pontos de base, né? Eu falo corrente porque isso aqui é aquela minha primeira corrente inicial que eu fiz. Levantei os pontos, dei a volta aqui com 7 pontos dentro do último, aqui da última corrente. Então, agora eu vou continuar levantando pontos altos nessa corrente até chegar aqui no final. Então, eu vou adiantar aqui. Então, ó, cheguei aqui no meu último ponto. Porque o próximo é aquele meu primeiro ponto falso, que é uma corrente, né? Então, na verdade, os dois saem do mesmo furinho aqui, ó, do mesmo ponto, né? Então, eu tenho que ter 7 pontos nesse último, igual eu fiz aqui, ó. Preciso ter 7 aqui, aqui eu também preciso ter 7. Então, eu já tenho um, que é esse que eu fiz agora, e mais 2 lá quando eu iniciei, né? Então, ó, observe que dentro do mesmo furinho eu já tenho 2 mais 1, 3. Então, eu vou completar até dar os 7 pontos. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, tem um truquezinho aqui também. Eu posso deixar essa corrente como um ponto normal, ou eu posso esconder ele e fazer aqui um ponto alto sobre ele, que é um truque que muita gente usa para esconder essa corrente. É um truque que muita gente usa para esconder essa corrente, porque quando a gente faz uma peça grande, essa corrente aqui, quando a gente olha por cima assim, dá para ver onde é a divisão, né? Onde é a emenda. Então, tem um truquezinho que a gente faz para esconder isso aqui. Então, em cima dele, na teoria, eu já teria os 7 pontos aqui, né? Se eu considerar essa corrente como um ponto. Mas se eu quiser esconder ela, então eu vou fazer mais um. E o truque tá aqui, ó. Fechei o ponto. Agora, ao invés de enfiar minha corrente aqui, ó, geralmente quando eu termino uma carreira, o que que eu faço? Eu venho aqui na minha terceira corrente, ou na minha segunda dessa corrente que forma um ponto, eu venho aqui, fecho e faço ponto baixo, né? Só que dessa vez, como eu quero esconder, deixa eu ver se o foco da minha câmera ajuda, eu quero esconder isso aqui. Então, eu venho aqui nessa corrente, ó, e faço meu ponto baixíssimo aqui. Puxo. Então, essa corrente, ela vai ficar escondida embaixo do meu ponto, tá vendo? Meu ponto tá aqui, ó. Aquela corrente tá escondida embaixo dela, e aqui já vem o próximo ponto. Então, eu tô ignorando aquele meu primeiro ponto, tô criando um outro ponto em cima dele. Assim, o acabamento fica melhor. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou levantar novamente aquelas 2 correntinhas para iniciar o meu ponto alto falso. Levanto dou a laçada e vou levantar um ponto alto na próxima corrente. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, ó, no meu último ponto alto da carreira, onde eu começo a fazer a curva, tá? Então, até aqui, vou fazer pontos altos até ali. Vou adiantar e já volto com vocês.
Então, eu cheguei aqui, ó, no final, fiz o meu último ponto alto. Então, aqui, eu tenho aqueles 7 pontos da curva. Eu terminei, fiz o meu ponto alto naquele primeiro ponto da curva aqui, né? Agora, no próximo, eu vou fazer um ponto alto e mais um. No próximo, eu vou fazer um ponto alto e mais um, que é o aumento. Então, ó, aqui eu vou fazer um ponto alto com aumento, ponto alto com aumento, ponto alto com aumento. Vou dobrar a quantidade de pontos que eu tenho aqui. Então, eu faço outro ponto no mesmo lugar. Venho no próximo, levanto um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar, tá? Então, nessa carreira aqui, nessa curva, eu sempre terei 2 pontos em cima de um ponto de base, porque é um ponto mais um aumento. No caso, são 7, né? Não, são 6. São 6, porque eu tinha 7 pontos na primeira carreira. Então, nessa carreira, eu teria 6 pontos mais aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui, ó, eu fiz os meus pares de pontos altos, certo? Então, ó, cheguei aqui eu tenho meu 7º ponto. Então, entre o 6º e o 7º, eu faço isso. No próximo, eu já não faço. Então, eu fiquei com 6 pares, porque eu tô fazendo dentro dos 7 pontos altos, né? Entre um e outro. Então, no final, eu terei 6 pares de pontos altos. No próximo aqui, eu faço sozinho, só um ponto alto. E vou continuar fazendo um ponto alto em cada ponto de base até chegar aqui novamente. Então, quando eu chegar aqui, ó, no meu último ponto alto, quando eu começo a minha curva, eu vou refazer isso daqui. Então, aqui, ó, aqui eu tenho. Deixa eu tentar abrir aqui para mostrar melhor. Aqui eu tenho o meu último ponto alto. Então, o próximo já é aumento. Então, aqui dentro eu vou fazer outro par. Tá vendo que ele já forma? Então, aqui dentro, ó, já formo um outro parzinho. Tá vendo? Dentro desse ponto V, eu fiz um outro ponto V. Agora, no próximo, eu faço 2 novamente. Então, eu vou ficar com 6 pares, né? 6 pares de ponto alto. Porque eu tô fazendo entre um ponto e outro, né? Eu fiz 7 aqui, ó, para formar essa curva, né? Essa parte oval, eu fiz 7 pontos. Agora, como eu tô trabalhando entre um e o outro, tô trabalhando nas correntinhas, entre um ponto e outro. Então, eu terei 6 pares de ponto alto. Seis. Então, ó, agora eu vou fazer vou esconder a minha corrente aqui, ó, fazendo um ponto alto por cima. Por cima dessa corrente eu faço um ponto alto para esconder minha corrente.
Ao invés de finalizar aqui, ó, no alto da minha corrente, eu vou finalizar aqui, ó. Na próxima corrente do ponto, tá vendo? Do próximo ponto, eu tenho um ponto alto aqui, eu venho na próxima corrente. Ó, aqui é a minha corrente inicial, que era aquele meu primeiro ponto falso. Esse é meu primeiro ponto alto verdadeiro. Eu venho nele aqui e faço um ponto baixíssimo. Então, aquela corrente agora ficou escondida embaixo do meu ponto. Assim ficou o acabamento melhor. Ó como fica por baixo, tá vendo a corrente aqui embaixo? Tá escondidinha embaixo do ponto, tá? Mas isso é opcional, tá, gente? É só um detalhe para melhorar a aparência do seu crochê, do nosso crochê. Então, eu vou continuar aqui, agora eu vou levantar a carreira de pontos altos até chegar lá na curva novamente. Então, eu venho fazendo ponto alto sobre ponto alto até aqui na curva, ó. Que quando chegar aqui, ó, nesse meu primeiro ponto do leque, eu vou começar a fazer aumento, que já será diferente dessa carreira, tá? Então, eu vou adiantar essa parte aqui de pontos altos e já volto com vocês. Então, cheguei no final da carreira. Como que eu sei que tá no final da carreira? Porque aqui na carreira de baixo eu vim fazendo ponto sobre ponto. Quando chega nesse ponto aqui, eu tenho mais um aqui. Tenho dois no mesmo ponto. Então, eu sei que, ó, aqui foi meu último ponto. Aqui, ó, eu tenho dois pontos no mesmo ponto, dois pontos no mesmo furinho. Então, aqui, no meio dele, eu também vou fazer dois pontos, que é onde começa a ter aumento. Então, esse aqui foi o último sem aumento. O próximo aqui, que tá dentro desse Vzinho, terá um aumento. Só que essa carreira será diferente da carreira anterior. Aqui na carreira de baixo, o próximo ponto é um ponto com aumento. Então, aqui no meio eu vou fazer um ponto com aumento. Então, vocês reparem que no meio eu tenho espaço. Nesse aqui eu não vou fazer aumento, tá? Então, o aumento vai ser sempre dentro daquele ponto que tiver aumento. Aonde não tiver aumento, será ponto alto normal. Então, venho aqui no próximo, faço um ponto alto normalmente. Aí, o próximo é um ponto com aumento. Então, aqui no meio, aqui dentro, eu faço um ponto mais um aumento. O próximo tem um ponto com aumento? Não. Então, aqui é um ponto sozinho. No próximo, aqui, ó, tô no meio do ponto com aumento. Então, aqui eu tenho um ponto com aumento também. Certo? Eu vou fazendo isso. O que vai acontecer na próxima carreira? Na próxima carreira, dentro desse ponto que eu tenho um aumento, vai ter um ponto com aumento. Nesse aqui, nessa corrente, eu não tenho. Então, aqui é um ponto alto normal, aqui é um ponto alto normal, aqui um ponto alto com aumento. Então, vocês vão começar a reparar o seguinte. Que eu vou ter uma fileira de pontos altos com aumento. E aqui, esses pontos que não estão em aumento, eles vão aumentando consecutivamente a cada carreira. Então, aqui, eu tenho 1. Na próxima, eu terei 2. Na próxima, eu terei 3 pontos sem aumento. Como a gente faz no círculo, né? Como se fosse a peça circular. Só que nesse caso, eu tô fazendo só aqui nessa lateral, que será a parte oval. Então, eu vou adiantar aqui. Ó. Então, aqui eu não tenho aumento. Então, eu faço um ponto alto sem aumento.
Aqui eu tenho, ó, tenho um ponto e aqui eu tenho um aumento, então eu faço um ponto com aumento. Então, só lembrando que para fazer o tapete menor, né, porque nesse jogo nós temos dois tamanhos de tapete, um maior e um menor, que seria para o box, para a porta do box. Então, a base vai ser sempre a mesma coisa, tá? Vai ser sempre do mesmo jeito. O que muda é que, assim, se você quiser uma base maior, é só continuar fazendo essas carreiras assim como eu tô fazendo. Com aumentos, né? E aí você vai fazendo até quando você achar necessário. Aqui eu já não tenho mais aumento nenhum. Ó, aqui eu tinha um ponto com aumento, eu fiz um ponto com aumento. Então, no próximo já será um ponto sem aumento, que é o início da minha lateral. Peraí que enroscou o ponto aqui. Então, aqui nessa lateral agora, eu vou fazer como eu fiz aqui, de pontos altos. Até chegar ali novamente, eu vou observando. Quem tiver marcador pode usar para marcar. Aqui, ó. Quem tem um marcadorzinho, aquelas prisilinhas, marca aqui, ó, coloca aqui, aí vem fazendo tranquilo os pontos altos. Quando chegar aqui, aqui terá um ponto alto com aumento. E assim eu vou fazendo. Sempre que tiver um ponto alto com aumento, dentro será um ponto alto com aumento. Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Então, eu terminei essa parte aqui, fiz as 5 carreiras. Então, como vocês podem observar, ó, só para relembrar aqui, ó, aonde eu fiz os meus aumentos, ó, aqui, 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 aqui. Então, sempre dentro do ponto que eu tenho aumento, eu vou fazer um aumento. Aqui, onde eu não tenho aumento, olha como ficou. Aqui tá minha outra carreira de aumento, ó. Tá vendo? Então, entre elas, ó, ficou. Aqui, no meio, não tenho nada. Aqui, nesse, eu tenho 1. Nesse, eu tenho 2. Nesse, eu tenho 3. Então, se eu fosse continuar aqui as carreiras, aqui teria 4. 1, 2, 3, 4. E aí, o aumento em cima do aumento. Se você quiser o tapete mais comprido, é só aumentar a quantidade de corrente inicial. Vou parar por aqui, agora eu vou mudar o ponto. Então, eu terminei essa parte aqui, fiz as 5 carreiras. Então, como vocês podem observar, ó, só para relembrar aqui, ó, aonde eu fiz os meus aumentos, ó, aqui, 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 aqui. Então, sempre dentro do ponto que eu tenho aumento, eu vou fazer um aumento. Aqui, onde eu não tenho aumento, olha como ficou. Aqui tá minha outra carreira de aumento, ó. Tá vendo? Então, entre elas, ó, ficou. Aqui, no meio, não tenho nada. Aqui, nesse, eu tenho 1. Nesse, eu tenho 2. Nesse, eu tenho 3. Então, se eu fosse continuar aqui as carreiras, aqui teria 4. 1, 2, 3, 4. E aí, o aumento em cima do aumento. Mas aqui, eu vou parar por aqui, agora eu vou mudar o ponto. Agora, eu vou fazer esse ponto aqui, ó. Então, eu vou iniciar fazendo 2 correntinhas, que é o meu ponto alto falso. Dou a laçada, pulo um ponto de base e vou no próximo, ó, no segundo. Pulei um, vim no segundo, levantei um ponto alto sem terminar. Dou a laçada, pulo um, vou no segundo ponto de base, levanto o outro sem terminar. Agora, eu fecho tudo junto, tá vendo, ó? Faço 2 correntinhas, dou uma laçada, venho no mesmo ponto que eu levantei o anterior e levanto um ponto alto sem terminar. Dou a laçada, pulo um ponto de base, vou pro próximo, levanto um ponto de base sem terminar e fecho tudo junto. Então, eu vou formando um ponto V aqui, ó. Vou formando um Vzinho, tá vendo, ó? Levanto um ponto alto onde eu já tinha. Dou uma laçada,
e vou pro próximo e levanto um ponto alto, sem terminar. Aí eu termino fechando tudo junto. Os 3 pontos, né? Os 3 pontos altos eu vou fechar ele, vou concluir ele junto. Sempre pulando um ponto de base. Então, eu vou adiantar essa carreira e já volto com vocês. Então, eu tô chegando aqui no final da minha carreira. Ó, tô continuando, tá vendo os pontinhos V? Então, continuo, levanto aqui um ponto alto sem terminar onde eu já tinha um ponto. E agora, aqui no final, a gente precisa prestar atenção para continuar a sequência do desenho, tá vendo? Agora, dentro desse V, eu levanto 5 correntinhas, que 3 são equivalentes a um ponto alto, e mais 2, que seria 2 correntes de separação. Dou uma laçada, venho no mesmo ponto de base, ó, na mesma corrente de base, levanto um ponto sem fechar, dou uma laçada, vou dentro do próximo V, levanto mais um ponto alto sem fechar, aí eu fecho os 3 juntos. Concluo os 3 pontos juntos. Faço 2 correntinhas de separação, dou uma laçada, volto dentro do mesmo Vzinho e continuo o trabalho, levantando um ponto alto sem concluir, vou no próximo, levanto um ponto alto sem concluir, agora eu concluo fechando as 3 correntes juntas, os 3 pontos juntos. Faço 2 correntes, então é bem fácil esse ponto, é uma sequência bem fácil. Rende bastante trabalho para fazer, a gente consegue fazer bem rápido. É só entender aqui o primeiro Vzinho, como que funciona, depois vai rapidinho, ó, sequência. Então, eu vou fazer, tô na segunda carreira, eu vou fazer mais uma. Serão 3 carreiras desse ponto fantasia, tá? Depois eu volto para mostrar para vocês como será a próxima carreira, que já será numa outra cor. Aí, eu vou mudar a cor para fazer um degradê. Lembrando que para fazer o tapete menor do jogo e para fazer a capa, são só 2 carreiras desse ponto fantasia, tá? Onde eu sei, agora nessa carreira, próxima carreira tem aumento. Então, como é que eu vou saber onde que eu tenho que começar o aumento? Então, lá nas carreiras iniciais, a gente fez o aumento, né? Aqui, ó. Aqui tem o aumento, né? Sempre dentro de um aumento, um ponto com aumento, dentro dele eu faço um ponto com aumento, certo? Quando eu cheguei aqui, nessas 3 carreiras, não tem aumento, eu só tô fazendo o meu pontinho V. Mas vocês percebam que tem uma sequência, tá vendo? Então, aqui eu vou iniciar o meu aumento. Como que vai ser? Então, agora eu vou levantar pontos altos. Então, eu venho aqui com 2 pontos. Posso começar em qualquer lugar aqui, ou já começar aqui com 3 pontos altos. Isso não vai interferir em nada. Mas aproveitando já para dizer para vocês que na lateral serão 2 pontos altos em cada corrente dessa. E aqui, ó, eu posso começar aqui, ó. Aqui serão 3 pontos altos. Então, 3, 3, 3, e venho, fazendo 3 e prestando atenção aqui, ó. Se vocês quiserem até marcar, quem tem marcador aí, pode estar marcando com fio também. Então, eu vou olhar aqui do outro lado, ó. Aonde que tem o aumento, ó? Carreira de aumentos, certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Minha última carreira de pontos altos, meu aumento tá aqui. Então, eu sigo essa sequência aqui. Então, aqui eu terei 3 pontos altos. Vou vir fazendo 3 pontos altos, certo? Aqui nesse próximo já será 2 pontos altos, porque aqui já é a minha lateral. Entenderam? Aqui desse lado, ó, mesma coisa. Vou fazer 2 pontos altos, vai estar marcado. Então, aqui, ó, minha carreira de aumentos. Vem. Então, tá aqui, ó. Ó, carreira de aumentos. Então, eu vou fazer aqui, ó, com 3 pontos altos aqui. Só que vocês vão ter que ir contando.
A única parte chatinha daqui desse tapete é isso, que vocês vão ter que ir contando. Por exemplo, vocês vão contar. Desse lado aqui, quanto deu? Ah, deu 16 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui deu, sei lá, tô chutando porque eu não lembro quanto dá. Mas vamos supor que dá uns 14 bloquinhos de 2 pontos altos. Aí, desse lado também vai ter que dar 16 pontos altos. E aqui também vai ter que dar os 14 pontos altos. Se não der, vocês vão ter que dar um jeito aí, aumenta ponto ou diminui ponto aqui para dar certo, ou aumenta aqui. Porque tem que dar certo as quantidades. Porque se eu tiver mais pontos de um lado do que do outro, o tapete vai ficar torto, tá? Então, tem que ir dando certo. Se a gente fez certinho, assim, ó, desde lá do início, veio fazendo aumento certinho, e aqui fez certinho também, aqui, quando chegar aqui, vai dar certinho a quantidade que der aqui, vai dar aqui do outro lado, e vice-versa. Deu certo de um lado e do outro, pronto, o resto é tranquilo para fazer. Porque aí vocês vão continuar seguindo essa sequência aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou escolher um lugar qualquer aqui para iniciar. Então, aqui, deixa eu ver, vou começar aqui. Então, aqui eu sei que eu vou começar com 2 pontos altos. Fiz o meu nozinho. Então, eu levanto 2 pontos altos, vou levantar minha correntinha inicial, né? Que é equivalente a um ponto alto. Faço mais um. Opa. Vou na próxima corrente, levanto os 2 pontos altos. E vou marcar aqui, ó, vamos supor. Eu não tô marcando, né? Mas vamos supor, ó, aqui, eu venho aqui, tal, vou começar aqui. Então, aqui, ó, quem usa marcador, marca aqui, eu coloco um fiozinho. Três pontos altos na corrente. Próxima corrente, 3 pontos altos. Sem corrente de separação, vou direto, 3 pontos altos. Então, eu vou marcar aqui, vou fazer toda essa borda até chegar aqui. Cadê meu marcador? Até chegar aqui no meu último aumento, ó. Meu último aumento é aqui. Então, eu vou terminar aqui, ó. Tô aqui, vou terminar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um restinho de fio aqui. Marcar aqui com a linha mesmo. Então, eu vou adiantar aqui pra vocês, tá? Centraliza ele assim. Então, aqui eu já começo a fazer com 2 pontos altos. Tá? Se vocês perceberem, tá ficando meio levantadinho assim, então, faz mais um. Ah, ficou estranho, acabei de fazer essa carreira, ficou estranho, desmancha e faz de novo. É a única, esse tapete ele é muito fácil de fazer, facinho e rápido para fazer.
A única coisa que tem que prestar atenção é aqui nessa carreira, na primeira troca de cor, para o tapete não ficar torto. Então, agora aqui, eu já achei onde eu tenho aqui, onde vai começar a minha lateral. Então, eu vou continuar aqui, fazer os meus pontos altos, 2 pontos altos. Então, eu vou fazer isso nessa lateral toda, né? Até chegar aqui na minha marcação. Ó, o último momento tá aqui. Então, tá marcado aqui. Opa. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então, eu vou adiantar aqui, vou fazer aqui o meu aumento com 3 pontos altos em cada leque e volto com vocês para iniciar a próxima carreira, que é super fácil, é igual essa daqui. Pronto, adiantei essa parte aqui. Eu faço 4 correntinhas, dou uma laçadinha, venho no mesmo ponto aqui, no mesmo lugar, levanto um ponto alto sem terminar, ó, dou uma laçada. O ponto alto são 2 laçadas, o ponto alto tradicional. Eu dou só uma, tá vendo? Que eu tô com duas correntes na agulha. Dou uma laçada aqui, ó, pulo essa correntinha de base, eu sempre pego aqui na corrente, né? Então, pulo essa, venho pra próxima corrente do meu ponto, levanto um ponto alto, sem terminar. Agora, eu vou terminar, mas eu vou fechar os 3 juntos, como eu fiz lá no início, certo? Então, aqui, eu tenho a minha corrente inicial, que vai fazer parte do meu último ponto. Quando ele chegar aqui, eu vou prender aqui, certo? Então, aqui eu tenho um Vzinho. Agora, para formar o meu segundo Vzinho, eu faço 2 correntes, dou a laçada, venho no mesmo ponto aqui, ó, onde eu peguei esse ponto, levanto, faço um ponto alto sem terminar, dou a laçada, pulo um ponto de base, vou no segundo. Dei uma laçada para iniciar o meu ponto baixo. Dou a primeira laçada. Na segunda laçada, eu fecho tudo junto. Então, assim, eu vou formando meus pontinhos Vs, ó. E agora, tem aumento? Não. Agora, vai ser isso aqui, a volta toda do tapete. Essa e mais 2, né? Eu vou fazer 3 carreiras. Aqui eu fiz 3 carreiras, tá vendo, ó? 1, 2, 3. Né? Aqui eu vim com pontos altos, aí fiz 1, 2, 3 carreiras de ponto V. Aqui eu tenho a minha carreira base, que seria os pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3 carreiras em ponto V. Aí eu volto para mudar de cor novamente. Aí eu vou repetir isso tudo que eu fiz aqui, eu vou repetir com a cor vermelha. Aqui não tem segredo, né? Ó, pulo um ponto de base, vou no seguinte, fecho os 3 pontos juntos. Faço as 2 correntinhas, dou a laçada, venho no mesmo ponto, que é onde eu entrei no ponto anterior, eu entro nele novamente, faço um ponto alto sem terminar, dou a laçada, pulo um, vou no segundo, na segunda corrente. Faço um ponto sem terminar, dou a laçada para terminar ele pegando tudo junto. Então, eu vou formando meus pontos Vs dessa forma. Então, eu vou adiantar, fazer essa carreira toda dessa forma. Lembrando que para fazer esse tapete, são 3 carreiras desse ponto fantasia. Para fazer o tapete menor e para fazer a capa, são só 2 carreiras desse ponto fantasia em cada cor. Então, adiantei essa parte. Agora, eu vou fazer aquele mesmo esqueminha aqui, ó, da primeira carreira. Agora, eu vou fazer aqui na cor vermelha. Então, aqui, eu deixei
11 bloquinhos com 2 pontos altos, né? Então, eu vou repetir aqui os 11 bloquinhos com pontos altos. Quando eu chegar aqui na curva, os bloquinhos com 3 pontos altos vai dar mais quantidade de bloquinho do que tinha aqui, né? Porque eu fiz o aumento, então aqui ele tá maior agora, vai dar mais quantidade. Então, é aquele mesmo esquema. Vou fazer aqui 11 bloquinhos com 2 pontos altos. Então, desse lado também tem que ter 11 bloquinhos com 2 pontos altos. O que der aqui de bloquinho com 3 pontos altos também tem que ter aqui desse lado, tá? Então, é só essa regrinha que a gente precisa seguir para o tapete não ficar torto. Então, eu vou começar aqui. Então, o outro eu comecei aqui, né, ó? Aqui. Então, aqui, ó. Então, eu vou começar aqui, vou levantar 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 pontos altos, vou fazer até chegar aqui, ó, no rumo do outro. E aí, vocês podem marcar com um fiozinho de barbante de outra cor ou com um marcador de crochê. Eu, como não tenho meu marcador, eu marco com barbante mesmo, ou só vou no olhômetro mesmo. Então, levanto a correntinha inicial, né? Que é o meu ponto alto falso. Faço mais um ponto alto. Vou na próxima corrente, faço mais 2 pontos altos. Então, eu tô adiantando aqui a peça. Se começar a emborcar, vocês também podem trocar de agulha. Por exemplo, eu tô usando a 3,5, aí poderia trocar para 4, né? Ao invés de aumentar ponto, aí vocês podem trocar de agulha, porque o ponto fica maior, então ele se encaixa melhor. O que importa sempre é que um lado tem que estar do mesmo lado que o... de um lado tem que estar a mesma quantidade de pontos que o outro. Só isso. Então, ó, já comecei a fazer aqui essa carreira. Então, essa parte aqui eu já não vou mostrar mais, porque para não ficar muito repetitivo, né, gente? Porque é o mesmo ponto que a gente fez aqui, eu vou fazer aqui. Então, agora eu vou fazer 3 carreiras nesse ponto aqui, tá? Mesma coisa que eu fiz aqui. E sem aumento, né? Você já sabe que nessa parte aqui que tem esse pontinho V não tem aumento. O aumento é sempre aqui. Aqui, ó, nessa parte onde a gente faz os pontos altos aqui. Quando chega nessa parte dos pontos V, não tem aumento. Então, o aumento que foi feito aqui nessa parte vermelha já foi feito nessa carreira aqui, ó. Né? Que aqui na lateral era com 2. E aqui, quando chega na curva, é com 3. Então, agora, eu vou fazer 3 carreiras nesse ponto V não precisa de aumento, tá? Então, eu vou adiantar essa parte pra gente chegar no bico, que é o que mais interessa agora, porque essa parte aqui vocês já entenderam, tá? Vou fazer 3 carreiras aqui, ó. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês pra mostrar a parte do bico. Agora, chegamos aqui na primeira parte do bico, primeira carreira do bico. Então, eu vou fazer Vzinhos aqui dentro dessa corrente. Eu vou fazer... Aqui dentro dessa corrente, eu vou fazer leques com 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. Vou dar um nozinho aqui da minha emenda.
Agora, eu pulo esse próximo, tá, gente? Então, eu fiz 2 pontos altos, corrente, 2 pontos altos. Faço uma corrente, pulo essa corrente aqui, eu vou pra próxima e levanto 2 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos. Pulo. Aí, uma correntinha de separação. Então, pulei aqui, ó, um Vzinho, vou pro próximo Vzinho, ops. E levanto 2 pontos altos, correntinha, 2 pontos altos, correntinha. Agora, vocês têm que lembrar o seguinte, eu tô fazendo em par, né? Um cheio e um vazio. Então, esse meu ponto fantasia aqui de baixo, esse ponto V, ele tem... Esse ponto aqui de baixo, esse ponto V, ele tem que estar em números pares também. Então, vocês contem para ver quantos deu. Se não der par, aí vocês vão ter que dar um jeitinho de desmanchar um e encaixar 2 no mesmo lugar, para no final caber esse parzinho de... Ou então, quando chegar lá na parte da curva, fazer 2 desse assim, ó, um do lado do outro. Né? Faz um, aí faz outro do lado do outro e continua intercalando, porque precisa que aqui em cima tenha números pares. Mas lá na curva, como é mais aberta, aí mesmo que vocês fizerem esse um do lado do outro, vou mostrar pra vocês. Mesmo que vocês fizerem um do lado do outro, ele vai ficar mais abertinho. Aí, vocês façam 2 correntes aqui, ó. Ao invés de fazer uma, faz 2, né? Aí, faz um do lado do outro. Vou fazer aqui pra vocês verem. Então, aí lá na curva ele vai ficar assim, ó. Entendeu? Então, não vai dar muita diferença, não vai dar pra perceber que aqui vocês não pularam um. Aqui dá a diferença, dá pra perceber, porque a gente tá na lateral. Então, continuando... Ops, já ia fazer errado. Então, continuando, pulo um V, vou pro próximo. Então, eu vou adiantar aqui até chegar lá no final, aí eu volto com vocês. Então, ó, cheguei aqui no final da carreira, deu certinho, ó. Fiz o ponto aqui, enchi, pulo um e venho no próximo, né? Então, o meu deu certinho. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, né? Fiz uma correntinha, prendo com ponto baixíssimo, aí vou andar aqui, ó, uma correntinha. Vou aqui no meio do meu lequezinho agora. Prendi, levantei 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer... Agora, eu vou fazer 3 pontos altos, né? Eu já tenho o primeiro aqui, que é essa corrente. Vou fazer mais 2 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos. Aqui, vocês poderiam estar fazendo ponto picô. Ponto picô é assim, ó. Já ensinei em outros vídeos, mas vou mostrar pra vocês rapidinho. Faz 2 correntinhas, dá a laçada. Vem aqui, ó,
No alto do meu ponto alto, enfio a agulha, puxo o fio, vou ficar com 3 linhas na agulha. Hoje tá ruim de focar aqui. Aí, puxo o fio aqui, ó, vou fechar todos os 3 juntos, ó. Então, isso é o ponto picô, é uma bolinha que a gente faz, né? Aí, daria laçada e vem aqui e levanta os meus 3 pontos altos, né? Esse aqui é o que eu geralmente faço, só que nesse tapete eu fiz diferente. Eu fiz só a correntinha, aqui, ó. Fiz 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos. Ou também poderia fazer só os 6 pontos altos também, fica legal. Ó. 3, uma correntinha mais 3, no mesmo, dentro do leque. Agora, eu faço uma correntinha e vou prender aqui, ó, com ponto baixo na minha corrente aqui, ó, nessa corrente, né? Faço uma correntinha, dou a laçada e levanto meu próximo leque dentro do leque, só que com 3. Esse aqui tinha 2 pontos altos, nesse eu tô fazendo 3 pontos altos. Então, deixa eu ajeitar aqui que tá ruim pra focar hoje. Tá de manhãzinha e o sol tá batendo direto, entrando direto pela sala. Luz é ótimo pra gravar, né? Mas às vezes de manhãzinha complica um pouco. E agora acho que deu pra enxergar melhor, né, gente? Deixa eu aumentar a luz do celular. Aí, acho que agora melhorou. Então, eu fiz os 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3. Mais 3 pontos altos, faço a correntinha. Prendo aqui, ó, com ponto baixo, é ponto baixíssimo que a gente chama, né? Outra correntinha, dou a laçada, venho aqui, levanto mais 3 pontos altos. Correntinha, mais 3 pontos altos. Então, o bico é isso, facinho. Vou adiantar a peça aqui, adiantar essa carreira e volto com vocês para mostrar ele pronto. Então, terminei aqui, ó, terminei o bico, agora eu vou fazer o acabamento, vou esconder esse fiozinho aqui. Cortar aqui. Agora, eu vou fazer o acabamento escondendo essa linha aqui por trás, ó, vou descer aqui, passar ele aqui no meio dos fios aqui. E eu já volto mostrando pra vocês como que ele ficou. Dou um nozinho, 2 nozinhos, assim, pra um lado, né? 2 laçadinhas pra um lado.
Aí eu viro o fio e dou mais uma laçadinha pra travar. Aí eu posso fazer isso mais vezes aqui pra ter certeza que ele vai ficar travado. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. A diminuição de tamanho dele vai ser aqui nessas carreiras de ponto V. E aí, conforme vocês vão mexendo, diminuindo o tamanho dele aqui a quantidade de pontinhos de aumento, né, desses bloquinhos de aumento também vai alterar. Por isso que eu não, vocês não precisam levar em consideração a quantidade de número de blocos que eu uso. E sim, vocês vão ter que ir fazendo, observando o tapete. Coloca ele em cima da mesa e observando se vai precisar de mais aumentos ou menos aumentos e vão adequando. Por exemplo, nesse daqui eu fiquei com 22 blocos de ponto alto. Aí, eu vou pegar o outro para vocês verem. Ó, então, eu peguei as outras peças para vocês verem. Desculpa se estiver balançando um pouco, porque eu tô segurando a câmera. Mas é para mostrar para vocês a diferença aqui, ó. Tá vendo o aumento aqui? Nesse eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lá no outro é diferente, tá vendo? Aqui, nessa última carreira que eu faço o aumento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, ó, nessa eu tenho 19. Lá no outro grande eu tenho 22. Então, eu tenho mais pontos aqui, mas no final das contas eu vou ter menos carreiras, ele vai ficar mais comprido. Eu não aconselho vocês fazerem mais do que 3 carreiras de V, porque ele pode começar a emborcar, tá? Mais do que 3 eu não aconselho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão aumentar essa parte central aqui, ó, tá? Para aumentar o tapete, para fazer bem maior, vocês aumentam essa parte central, a parte oval central. E aí, vocês vêm fazendo esse pontinho como eu fiz aqui, tá? Então, no outro vídeo, eu mostro o peso, a medida de cada um. Tem 2 aulas de porta-papel higiênico no canal, bem parecidas. Esse aqui é um mesclado. Ó, eu fiz um biquinho com mesclado, é no mesmo tom, ó, vermelho e goiaba. Poderia fazer da mesma cor também, né? Poderia ter feito ele todo em vermelho e o bico todo na cor goiaba, ou nessa cor aqui que é um caramelo. Mas eu tinha esse barbante que eu achei interessante fazer com ele por conta desse mesclado nos mesmos tons. No final da semana sai da capinha. Então, eu resolvi vir mostrar pra vocês, porque eu achei ele uma gracinha. Então, esse ficou com 320 gramas. 318. No caso, se fizer uma carreira a menos, que deu as 300 gramas, com um rolo dá pra fazer 2, né? Porque o rolo vem 600 gramas. Aquele rolo pequeno, ele vem 600 gramas. Então, se vocês diminuírem uma carreira... Se vocês diminuírem uma carreira, dá pra fazer 2 desse. Se você gostou da aula, deixa um like pra mim, por favor. Compartilha com as amigas, com os amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva clicando no botãozinho abaixo inscrever-se. E até a próxima aula. Beijos!